Bem-vindos, como eu tinha combinado com vocês, nós vamos retomar o tópico textos orais e textos escritos. A finalidade desta retomada é com o objetivo de auxiliá-los na compreensão da linguagem através da interação que se dá por meio dos textos orais e os textos escritos. Então, essa interação é importante vocês terem em mente muito bem esclarecida, tá? Até para vocês conseguirem distinguir um texto oral de um texto escrito. Bem, quando se fala em linguagem, é necessário que vocês compreendam a diversidade de línguas que são faladas no mundo e também no Brasil. Como, por exemplo, se compararmos a nossa linguagem daqui do interior de São Paulo, principalmente aqui no Vale do Paraíba, vocês vão perceber que há pessoas com um sotaque diferente, principalmente se a gente compara o nosso sotaque, as nossas gírias, com pessoas, por exemplo, lá do sul do Brasil. Vocês vão ver que nossa comunicação, ela possui algumas particularidades, né? O sotaque, as gírias, alguns termos que nós utilizamos aqui no Vale do Paraíba são diferentes lá no sul para eles. Então, existe essas diferenças e essas diversidades na língua falada, não só no mundo, mas aqui no Brasil. E essa linguagem, ela é formada como a forma que o homem comunica as suas ideias. E essas ideias, elas se materializam através dos textos. Então, nós podemos encontrar duas modalidades de linguagem: os textos orais e os textos escritos. Agora nós vamos ver algumas características do texto oral. O texto oral ele é mais espontâneo e natural. Desde criança, nós, quando aprendemos a falar, nós temos as nossas referências, né? Nós vamos ouvindo e imitando pessoas que estão próximos a nós, por exemplo, os familiares ou amigos. Então, é o contexto familiar que é o nosso primeiro meio de aprendizagem social. Para que ocorra o texto oral, é necessário que haja interlocutores presentes. Então, tem que ter os interlocutores num espaço físico. Ele deve ser acompanhado, a linguagem, o texto oral, ele deve ser acompanhado pelo tom da voz. Em alguns casos, há mímicas, expressões faciais do falante, depende muito de como é a comunicação, como é esse texto oral em um determinado momento. Por exemplo, se você está em um velório, a sua expressão facial, a sua comunicação, a sua fala vai corresponder de acordo com a situação que você está vivenciando. E dentro desse contexto, há uma interação muito efetiva entre quem está falando e quem está escutando. Então, seria o caso do emissor, que é o que está falando, ele pode escolher quais os elementos da língua vai utilizar. Se vai fazer uma comunicação informal, através de conversas descontraídas, ou uma comunicação mais formal. Como eu disse, como eu citei como exemplo para vocês, em um velório, vocês provavelmente vão utilizar uma linguagem mais formal. Então, é importante também que para que ocorra o texto oral, nós devemos dominar a língua falada, até para saber se comunicar adequadamente, fazer uma análise da situação e a aplicabilidade aonde essa linguagem vai ser utilizada. Alguns exemplos de textos orais, eu trouxe para vocês a parábola, que é uma história curta que procura ensinar
a verdade ou dar uma lição de moral. Em muitos casos, a parábola ela é apresentada como um fundo religioso, por exemplo, a parábola do semeador. Temos a adivinha, que é uma frase ou uma pergunta que contém enigmas, e a intenção é instigar a pessoa a buscar uma resposta coerente para a tal adivinha. Nós temos as lendas, que são narrativas que misturam a realidade e a ficção. E o objetivo é explicar esse fato real. Eu coloquei para vocês o Saci Pererê, mas nós temos como exemplo também aqui no Vale do Paraíba o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida por pescadores no Rio Paraíba. E no decorrer desse fato, há um relato do milagre dos peixes. Então, levanta-se a questão, é um fato real ou uma lenda, né? Até porque esse encontro da imagem por pescadores e o milagre dos peixes, não há nada formalizado. Há narrativas que foram passadas de geração em geração e construiu-se essa história. Um outro exemplo também que eu trouxe para vocês, e até para vocês entenderem melhor o texto oral, é a música O Samba do Ernesto. É um samba de Adoniran Barbosa, o link está abaixo, acessem no YouTube, escutem a letra, e aí vocês vão perceber que o autor ele apresenta na música características de um bairro de São Paulo onde a influência italiana era muito forte. Tanto é que vocês vão perceber que aquilo que ele canta tem algumas palavras que estão ditas, cantadas de forma incorreta. E isso é importante vocês detectarem, até porque se escrevermos o que falamos, nós vamos perceber que os erros ficam muito evidentes. Então, acessem a letra, escutem a música e observe, faça essa correlação do que ele canta errado com a palavra que deveria ser escrita de forma correta. Um outro exemplo também que vocês podem observar, ele está na apostila de vocês, na página 91, ele é um texto que foi retirado, foi transcrito de uma aula de história. Esse texto, vocês vão perceber que ele está desestruturado, porque era uma aula em sala de aula, no espaço físico, o professor e os alunos. Ele contém muitas marcas expressivas de oralidade e por isso fica um pouco difícil compreender, até porque nós não estávamos lá no espaço físico, no momento, e para reescrevê-lo, deveria-se utilizar um conjunto de regras, até mesmo para adequar o uso correto da linguagem escrita. Então fica um pouco difícil de escrever, transcrever aquilo que se escutou da forma exatamente como foi ministrada a aula lá. Leiam o texto, releiam o texto novamente, que vocês vão observar essa desestruturação até por conta da transcrição. Dentro da língua falada, do texto oral, nós temos também a proposta da interação. Essa interação ela ocorre de acordo com a forma como as pessoas se comportam, como elas dão acessibilidade a outra pessoa ou na presença de uma outra pessoa. E há dois tipos de interação. A interação não focalizada é quando a interação é onde ocorre quando uma pessoa não tem necessidade de interagir com a outra, ela não precisa conversar.
ela pode até ter um contato visual, ocupar o mesmo espaço, mas não há nenhuma interação verbal dentro desse meio que ela está. Por exemplo, ao entrar em um elevador, você encontra várias pessoas desconhecidas ocupando o mesmo espaço, mas não mantém nenhum diálogo. Pode ser que o primeiro contato é o visual, tá? E alguns gestos também que você, por exemplo, nessa foto, você pode perceber que há incomodação, né? Uma pessoa está com muita pressa, a outra está entediada, a outra está vendo qual é o andar que ela vai descer, se vai demorar, se não vai demorar. Então, essa interação chama-se não focalizada. A outra interação é a interação focalizada, é a interação que ocorre através de uma conversa. Ela pode ter uma interação através de contatos visuais ou expressões faciais, ok? Agora nós vamos ver algumas características do texto escrito. O texto escrito, ele possui essas características, elas podem ser percebidas até porque ela é mais formal. O texto escrito é composto por um sistema muito mais disciplinado e rígido, até porque você utiliza normas da língua portuguesa. Você não conta com o tom de voz, nem com gestos e nem expressões faciais que facilitam essa compreensão da mensagem. O escritor, dentro do texto escrito, ele tem que ser mais objetivo e claro na sua mensagem, até porque há uma distância entre o autor e o interlocutor. O interlocutor não tem a possibilidade de tirar dúvidas da mensagem transmitida no texto. Mas é importante também perceber que, mesmo que a escrita foi criada depois da fala, a escrita leva um tempo ainda para ser aprendida. Mas ela pode ser guardada e passada de geração em geração ao longo do tempo. Ela quer perdurar dentro desse espaço de tempo. Há algumas alguns importantes exemplos que vocês podem perceber. Dentro das características do texto, nós temos as unidades alfabéticas, que é alfabeto composto por 24 letras, divididas em vogais e consoantes. Nós temos a escrita ideográfica, que é a escrita representada por símbolos ou objetos. E temos as unidades iconográficas, que são textos ou informações vinculadas à imagem. Por exemplo, pintura, gravura, fotografia, mapas, cartazes. Na língua escrita também, ela segue as regras impostas pela gramática e ela se adequa à linguagem dentro dos diferentes contextos, né? Por exemplo, uma reportagem, uma receita médica, textos científicos, concursos, que geralmente cobram que sejam inseridas as normas cultas. Um outro exemplo também que eu vou colocar para vocês é a escrita chinesa, que é a escrita ideográfica, que eu falei para vocês, apresenta-se como texto escrito, e uma pintura de Leonardo da Vinci, que é o retrato da Mona Lisa, que é estipulado como unidade iconográficas. A gente ficar bem entendido sobre o que é um texto escrito, um outro exemplo que eu trouxe para vocês é um fragmento do livro de um poema regionalista e modernista do escritor brasileiro
João Cabral de Melo Neto. Ele foi escrito em 1954 e 1955, foi publicado em 1955. O que eu quero que vocês percebam é que o texto, embora ele tenha sido escrito em uma norma culta, ele sugere, ele se distancia, melhor dizendo, da informalidade. Ele aborda um contexto social, né, e descreve Bem, para a gente ficar assim, bem esclarecido o que é um texto escrito, eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é um fragmento do livro de um poema regionalista e modernista do escritor João Cabral de Melo Neto, que é Vida e Morte Severina. Ele foi publicado em 1955. Percebam que o texto ele foi escrito em uma norma culta e ele se diferencia da informalidade. Por isso, ao escrever, é interessante vocês pensarem onde o texto será vinculado e qual público terá acesso a ele. Então, leiam o texto, tem um link também para vocês fazerem um download e percebam essas características. Bem, eu acredito que vocês leram, né, o fragmento do poema, mas é importante vocês fazerem alguns questionamentos. O que vocês perceberam? Quais foram as marcas que exigiram que vocês identificassem como sendo um texto escrito? Essas marcas que vocês puderam perceber, elas estão relacionadas à situação social, no caso do fragmento Morte e Vida Severina, ele está vinculado com a fome e a miséria em que os nordestinos são submetidos. E também vocês encontram várias repetições de palavras e de estruturas no texto, como por exemplo, morte e fome. E isso ficam bem destacáveis dentro dessa estrutura que vocês, do fragmento do poema que vocês leram, ok? Uma outra sugestão também, eu coloquei para vocês um link de animação que retrata esse poema, Morte e Vida Severina. Ele é um link que vocês podem acessar no YouTube, ele é completo. Assistam essa animação e vejam essas marcas no decorrer desse vídeo. Bem, uma outra coisa um outro tópico que ficou também com um ponto de interrogação, de dúvida, foi a retextualização. A retextualização ela é muito utilizada em atividades pedagógicas, desde os alunos do ensino fundamental até o ensino superior. E a intenção de retextualizar é mostrar que há recursos que podem ser utilizados de um falante, que não é o mesmo quando você passa um texto oral para o escrito, mas que você pode fazer uma mudança de gênero entre um texto e o outro. Vamos esclarecer melhor. Por exemplo, quando vocês transcrevem, retextualiza uma música, transcrevendo-a para um romance. Por exemplo, a música Eduardo e Mônica, da banda Legião Urbana. Vocês podem pegar a letra e transcrevê-la em um texto narrativo, um romance. Então, isto é retextualização. Vocês conseguem dar sentido, um novo sentido a um texto base. Resumindo,
ela é um processo de produção de um novo texto. E vocês, esse processo, ele não é simplesmente reescrever o que se ouviu ou que se viu, mas é preciso que vocês, a pessoa que vai fazer a retextualização, consiga interagir entre o contexto dos acontecimentos com a forma que está sendo escrita a história. Então, vocês conseguem atribuir um novo propósito a essa interação, além de produzir novos sentidos de imagens aos interlocutores, né? Quem vai ler essa nova obra que vocês escreveram, tá? Bem, eu citei a vocês a música Eduardo e Mônica, mas há outros exemplos, como podemos citar a secretária que anota informações orais do gerente em uma reunião com os dados. Ela vai redigir o documento e esse documento é a ata da reunião. Vocês também encontram isto, a retextualização, quando uma pessoa acaba contando a uma outra pessoa que acabou de ler uma determinada notícia em uma revista, ou um aluno que faz anotações da aula do professor. E também temos uma revista que edita uma entrevista. Ela grava a entrevista com o entrevistado e ela vai retextualizar aquilo que ela gravou. Um outro exemplo de retextualização de uma tirinha, essa tirinha eu acredito que vocês viram, eu estou colocando como exemplo a de um aluno do ensino fundamental. Ele construiu um novo texto, um texto escrito sobre essa tirinha e ele deu o nome de Um Mundo Doente. Então, é essa proposta que a retextualização propõe ao autor. Né? Leiam o exemplo dado por esse aluno e vejam se vocês conseguem compreender quando vocês vinculam o texto do aluno com a tirinha, né? Se há coerência no que o aluno escreveu. Por fim, algumas dicas como dominar a fala e a escrita. É importante vocês consultarem um dicionário diante de qualquer dúvida. É importante sempre ter um livro à mão. É importante também escrever ao final do dia o que você entendeu, o que você leu. Se você leu uma página do livro na hora que você assistiu uma aula, reescreva a sua compreensão. Quais foram os tópicos principais que você compreendeu? Isso também é uma forma até de ajudá-los quando se está estudando. É importante praticar o português correto, mesmo nas redes sociais. Vemos que o WhatsApp ele tem o corretor dele, que às vezes ele faz a correção e você manda a mensagem, fica uma mensagem incomunicável, fica uma mensagem feia. É importante fazer uma revisão, até mesmo dentro das redes sociais. Revisem os próprios textos antes de mandarem, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer local que vocês sejam responsáveis por redigir um texto. Revisem esses textos, leiam mais de uma vez. Não dependa do corretor ortográfico, até porque ele não tem 100% de assertividade, e deve-se pensar muito em quem vai ler o que você escreveu. A minha compreensão é diferente da compreensão de vocês, e isso a gente sempre tem que pensar quem está do outro lado que vai receber o meu texto e vai ler, se ele realmente vai compreender. E a gente consegue dominar a fala e a escrita praticando através de muita leitura e escrita. Os dois estão fortemente interligados. A gente não consegue dominar somente a leitura ou somente a escrita. Temos que ter os dois
muito bem casados dentro da nossa linguagem.